As melhores odds do mercado você encontra na KTO. E para ajudar o Futeboteco, a gente tem um link aqui na descrição para vocês. Acessa lá. Acabou de sair uma notícia aqui que o Sormani deu que o Santos desistiu do Thiago Maia. Eu vi. Nossa, eu até mandei mensagem para ele aqui. Falei, cara, eu nunca comemorei tanto uma notícia que você soltou. Não, é que a repercussão foi muito negativa. Muito negativa. Hoje eu vi, tava até na ESPN, os caras pedi a interdição do Marcelo Teixeira no vídeo hoje. O cara tá completamente, né, não dá. Não, eu ouvi no Central do Mercado, o Sport TV, o comentarista lá, o Conrado, ele... cara, a gente fica falando aqui sobre valores e tal, mas assim, é uma sandice essa contratação. É uma doideira, eu não consegui entender ainda. Pagar 4 milhões de euros no Tassiano, agora esse valor, assumir dívida do Inter. Não, e assim... Os caras meteram o pau. E a questão é a seguinte, pensa você enquanto presidente do... Eu vi o Marco Aurélio Souza no programa da Gaúcha lá falando. Assim, esse presidente do Inter, ele tem que ser reeleito imediatamente. É um gênio. É um gênio, porque o cara me compra um jogador, não paga um centavo, usa o cara por um ano, repassa a dívida para um outro clube e ainda lucra mais 2,5 milhões de euros na transação. Esse cara tem que ser... E isso virou meme do Olé do Brasil, virou o Santos, entrou nas páginas de piada, de fofoca. Falou que o Santos entrou na Choquei. Uma página, a Olé do Brasil falou assim, 4,5 milhões por Tassiano, 6,5 milhões por Thiago Maia. Seria essa a pior janela de transferências de um clube brasileiro na história? Eu vi isso aí. É isso, assim. E aí, assim, o que eu quero entrar, aparentemente desistiu, confio na fonte lá do Sormani, tomara que esteja certo, e não vou elogiar por terem desistido, porque não fizeram nada além da obrigação. Nada além da obrigação, me desculpa, isso aqui não é motivo para elogiar ninguém. Parabéns aí. Parabéns por ter feito o óbvio, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora sim, agora há pouco, ao meio-dia, teve a apresentação do Pedro Caixinha. Para a realidade santista, eu já me empolguei muito com entrevista coletiva inicial de treinador, inclusive com a do Gesualdo. Que, porra, foi uma baita primeira coletiva. O cara, você botar o Gesualdo ali e assistir o Paulo Turra falando, é quase que outro planeta, né? O que não significa que isso vai ser revertido em resultado. Então, assim, hoje eu vou muito mais com o pé atrás, mas, de fato, a entrevista do Caixinha hoje, pro nível de técnicos que o Santos andou tendo nos últimos tempos, é uma coisa muito espetacular, o cara falando de futebol, falando de como ele vai jogar, como que ele marca, como que ele vai atacar, quais são os pilares que ele vê o jogo coletivo, com quem que ele conta e quem não, sendo muito franco para falar dos respectivos nomes que ele deve usar, as características dos jogadores que lhe foi perguntado, assim, uma entrevista não poderia ser melhor. Eu vi. Você sai da entrevista e fala assim, porra, temos um profissional aqui, né? Agora, o que esperar desse trabalho? O Pedro Caixinha, ele aparece no cenário brasileiro, num clube que é muito peculiar. A gente falou aqui do Bragantino, que tem uma filosofia muito clara de comprar e vender jovem. Ele nunca teve ali carta branca para montar um time que ele queria, porque tinha essa filosofia do Bragantino muito imposta. Ele pega no Santos agora um time que está em total reconstrução, que volta de uma Série B, que passa por uma questão financeira delicada, que tem que ser criativo no mercado e que vai disputar um campeonato paulista muito diferente do último, que o Santos foi finalista, com o Palmeiras, que está se reforçando no mercado muito mais do que nos últimos anos, e com o Corinthians que está muito mais fortalecido com aquele Corinthians do Mano Menezes barra Antônio Oliveira do primeiro semestre. E o próprio São Paulo, que vem com o Oscar e um trabalho do Zubeldia, que começou com Capinha ano passado. E o Mirassol. O Mirassol, que foi adversário do Santos. O Bragantino se reforçando, contratando jogadores da América do Sul, enfim. Então, assim, o que esperar desse trabalho de Pedro Caixinha à frente do Santos? Você acha que o que ele entregar no final do ano já vai estar bem entregue para o que ele tem hoje para trabalhar? Aí a gente volta num assunto que a gente falou do porquê que os técnicos brasileiros desapareceram. Aí você vê a entrevista de um cara como o Pedro Caixinha e você fala, pô, esse cara sabe alguma coisa. Esse cara estudou,
fez a lição de casa direito e tá lá o quê? 2 semanas? semana. 2 semanas? Uma semana. Uma semana? Nem completou uma semana Então. cheia, tá? Então o cara estudou, fez a lição de casa direito, o cara não enrola, né? E o cara sabe o que está falando. Você fala, poxa, tem futuro. O técnico brasileiro desapareceu por causa disso, né? Primeiro que ele acha que era um saco da entrevista, depois ele não respeita ninguém, ele sabe tudo e não sabe nada, né? E aí ele se perde nas próprias palavras. Comunicam muito mal, né? Comunicam mal, Verdade. né? São arrogantes, Não valorizam a coletiva. não valorizam o trabalho de quem está do outro lado, O Luiz não valorizam... Castro falou, no Brasil eu descobri que tem 2 jogos. Um é no campo e o outro depois na coletiva. O Abel Ferreira tá aí pra provar. É isso. Então, assim, voltando àquela pergunta. Uhum. Agora, eu acho que o Pedro Caixinha, como você disse, ele estava amarrado no Bragantino, pelos negócios do Bragantino Filosofia, da né? Red Bull. E agora ele está num clube... O Santos encanta, né? O Santos encanta. O Santos é o time do Pelé e sempre vai ser o time do Pelé. Isso tem um peso no cenário. Eu acho que a gente aqui, talvez a gente não dê tanto valor para isso. Mas em qualquer lugar do mundo que você vai, o Santos de Pelé é o Santos de Pelé, né? Isso tem um peso. Isso tem um peso. Simbologia. E pro cara que vem de fora... Pô, eu tô no Santos do Pelé, cara. Sabe o que é isso? Aí o cara vai para 70, né, vai lá para trás. Hoje ele tava lá abraçado com o Edu, tietando o Edu. Você entende? A gente não valoriza Foda. isso. Não A valoriza. gente é o velhinho que tá ali atrapalhando a minha O coletiva. próprio não é? Santos não valoriza isso. O próprio Santos, os próprios clubes não Os valorizam. dirigentes do Santos A não gente valorizam. falou aqui fora do ar também que todo jogador sai do seu clube onde é ídolo chutado. Verdade, cara. Você falou muito bem Chutado. isso. Muito bem. Imagine os velhinhos, cara, Né? que carregaram esse time no passado e ninguém lembra mais, ninguém conhece mais, né? Então, assim, eu acho que pro Pedro Caixinha tem esse peso. Então, eu acho que agora ele vai conseguir fazer um trabalho legal, sem amarras. Agora, o Santos é um time em reconstrução. O Santos é um time de Série B, no ano passado, que era de Série B e que vai ter que ser um time de Série A. Esse dinheiro vem do Marcelo Teixeira, vem dos direitos de televisão, vem dos adiantamentos da Federação Paulista, não vem de bilheteria. Porque a Tem um gente pouco sabe da que venda do Jair agora. tem um pouco dessa transação do Jair com o Botafogo, 12 milhões de euros, né? É até um valor legal. E o euro tá lá em cima, né? Mas que você paga parceladamente. 2 e que o milhões Santos por não. Segundo a minha fonte, o Santos tem 70% só desse valor. É difícil um jogador que tem 100%, o clube que tem 100% do jogador. Então, o Santos tem que se provar. Eu gosto de alguns jogadores, eu não sei se você gosta, mas assim, eu gosto de alguns jogadores. O Pituca é um jogador para mim Gosto, que assim, fez um ano abaixo, acho que arruma pode. meio de campo. Acho também. Arruma meio de campo. Gostaria de ver no Palmeiras. Arruma meio de campo. Então, assim, o Santos precisa descobrir um time. Eu acho que o Caixinha é um cara legal para essa época. Não entendi também toda a confusão com o Carille. Confesso para você que eu não entendi. O Carille, a confusão se dá Contra o Corinthians. no início da tua fala, que é com relação à comunicação. Comunicação. O trabalho não tinha nada a ver com aquilo que o Santos gostava, que a torcida do Santos aprecia, não. De fato, Tinha um mas objetivo. tinha resultado. Que é um objetivo. Tinha resultado. E agora ele se perdia cada coletiva. E assim, o Carille, com todo respeito, a gente tem que medir as palavras, mas o que eu vou falar agora já está medido, remedido, trimedido. Então, o Carille se tornou um mentiroso compulsivo. A primeira entrevista que ele deu no Vasco hoje, acho que hoje ou ontem, que viralizou, é ele dizendo que marcou pressão no Santos na Série B. O Santos não marcou pressão em absolutamente ninguém. Ele deu... Teve um... Eu li essa parte. Não vi ele falar, mas teve uma aspas que saiu na ESPN dizendo que em dado momento ele usou o sistema do Galhardo no Santos. É uma coisa assim que é tirar o torcedor do Vasco pra otário. Ele deu uma coletiva dizendo que só jogava no 4-2-3-1, que sempre jogou assim, nunca vai mudar. É mentira minha? Eu vi. Aí entra a nossa profissão. Professor, eu não estou muito familiarizado com o esquema do Galhardo. O senhor pode me explicar? É isso. Nossa. Entendeu? Porra.
Professor, desculpa, eu acompanho um pouco. 20 anos de jornalismo. Entendeu? Só que ninguém... frase ele já matava o cara. Ninguém faz isso, né? Ninguém. Cada um tem a sua pergunta e pá, né? E não tem uma discussão, né? E a questão do Corinthians pô. Então, como é que chega e fala comunicação. não tem... você não sabe o que é pressão. No Eu tava Corinthians. no Corinthians na época da eliminação do Tolima, Você irmão. acha que... Que é isso? Não, e ele fala isso quando o Santos sobe, né? O dia tirando o Santos pra dia merda. do acesso, assim. Então, entendeu? Não dá, né? Então, assim, isso explica por que os treinadores brasileiros estão ficando para trás. O Felipe sempre lembra da primeira entrevista coletiva do Abel, que conhecia a história inteira do Palmeiras. O cara fez estudou o Palmeiras. Pedro Caixinha. O meu pai Só não sabia falar palmeirense, né? Que ele falou... Como que ele falou? Palmeirista. Palmeirista. Mas ele falou então ele perguntou, é palmeirista? Não, é palmeirense. Cara, meu pai me ligou esse dia, eu não esqueço. Ele, você tá assistindo o que eu tô vendo? Eu falei, não, eu tô emocionado aqui. Ele falou, não, agora temos um treinador. Cara, no primeiro jogo ele foi dar a coletiva. As primeiras coletivas do Abel eram muito legais, aquele primeiro ano ali, que ele falava de bola, mas depois ele ficou, esse ano aí, Porque deu também umas é chato pros derrapadas. caras. Mas os primeiros anos dele ali, eu parava, fazia uma pipoca e falava, cara, agora eu vou aprender de futebol aqui. E ele o jogador falava de tem que ser futebol. assim também. O jogador chega no Cruzeiro, Gabigol, ele tem que saber quem foram os noves do Cruzeiro, cara. Velho. Você entendeu? Pô, nunca esqueço do Neymar lá, quando usava a camisa azul bebê, que ele começou a atingir uns números. E aí, por exemplo, no dia que ele passou. Nada a ver aquela camisa também. Tudo bem, não, mas a torcida comprou. Comprou, a torcida emblemático, comprou, né? a torcida comprou. Mas assim, quando ele passou o Serginho de gols, ele fez a comemoração do Serginho. Morumbi, né? Quando ele passou o João Paulo, fez a comemoração do João Paulo. Então o cara sabia onde ele tava. E ele não precisava disso, ele era o Neymar, pô. Claro. E aí o Zé das Couves investe a camisa do Cruzeiro e não sabe quem foi o 9 do Cruzeiro. Não sabe E quem acha foi que ele é o jogador mais importante Exatamente. do Cruzeiro. Então eu acho que o Santos pega o Caixinha por aí. É o Santos. E não adianta, mas eu sou palmeirense, eu sou corintiano. O Santos é o Santos em qualquer lugar do mundo. Por causa do Pelé. Você acha que os jogadores ainda se seduzem? Tenho dúvida. Tenho dúvida. Eu O acho jogador que não. inteligente acho que deveria. O Alex, o Rafael Veiga, esses caras sabem um pouco da história. Uhum. Né? Puxa, 2 só. Fico por aí. O Zé Rafael, acredito que... Assim, tem jogador um pouco mais inteligente que saca isso, né? Ou alguém assopra, né? Precisa ter bons profissionais assessorando esse jogador. Mas, meu irmão, calma aí, não é qualquer time ali, aquela camisa branca ali, não é qualquer coisa, Você entendeu, tio. cara? Pô, peraí. Vocês conhecem o Wilson Baldini Jr.? O Baldini foi um repórter, é um repórter ainda, tá na Agência Estado hoje do Estadão, e ele torce para um clube, ele torce para o Corinthians. E o pai dele também era corintiano. E quando ele tirava sarro do Palmeiras e do Ademir da Guia, o pai dele falava, opa, peraí, aí é o Ademir da Guia. Não é para você tirar sarro, entendeu? É o Ademir da Guia. Do rival. Então, os caras têm que ter esse respeito. Não tem mais, né? Não tem mais. E o torcedor chega no clube achando que ele é a nota de 100, né, meu? Peraí, né?